Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, entrando na sua casa através da mídia social para contar um pouco desse Deus maravilhoso, o que Ele faz, como Ele fica pertinho da gente na hora que a gente mais precisa. E hoje nós estamos aqui com a Tati. Vocês conhecem Tati, maridão César, eles têm ajudado a gente aqui na igreja, cuidando dos jovens, cuidando dos adolescentes. O filho deles, lindíssimo, que também toda vez a gente sabe que ele vai fazer aquele papel de Jesus, nós já sabemos, ele gosta disso, não é isso? Quanto tempo vocês estão aqui? Nós estamos há 9 anos. 9 anos na igreja. Glória a Deus. Mas escuta um pouquinho para você saber o que aconteceu com essa querida. Bom, eu estava fazendo uns exames de rotina, como toda mulher faz, e era uma época que eu estava meio que obcecada, eu já estava bem acima do meu peso, né? E então a médica pediu uma bateria de exames. E um dos exames era a ultrassom da tireoide, e a médica que estava fazendo o exame, ela falou: nossa, seu nódulo tá bem grande, né? E eu me assustei, porque eu não tinha conhecimento. Você nem sabia, que você tinha um nódulo. E aí entrei em desespero, né? Liguei pro César, falei, tô com câncer, vou morrer. Mas ela falou alguma coisa como Não, ela só falou, o seu nódulo está muito grande. Você já achou que já então, era... Então eu já viajou pirei, na maionese. já viajei. Só você, nenhum de nós faz isso, só ela faz. Nem esperei sair o resultado, já liguei para minha médica, falei, olha, já acusou um nódulo enorme, preciso que você me atenda. E aquele desespero total, né? E aí eu fui lá e a médica falou assim, realmente é um nódulo muito grande, é um nódulo de 3 centímetros. Quando chega nesse tamanho, é um nódulo que a gente já identifica como nódulo maligno. Mas eu queria que você pensasse da seguinte forma, de todos os cânceres possíveis que um ser humano possa ter, esse é o mais fraquinho. Você vai ter que ir para a cirurgia imediatamente, a gente tem que tirar isso daí. Você, né, já tinha feito esse exame um ano antes? Um ano antes e não tinha nada. Nada. E de repente, nesse período, ele cresceu, apareceu lá e por esse determinado tempo, eles já meio que já identificaram que poderia ser maligno, porque ele cresceu muito rápido num período muito curto. Mas eram exames normais, exames porque normais. Você era hipertensa e que precisava, então, ter um cuidado em função do que... Perfeito. Exatamente. E aí eu entrei em desespero, mas eu lembro que na hora eu falei assim para ela, eu não aceito essa sentença, né? E eu creio que se há uma sentença de câncer sobre a minha vida, eu creio num Deus muito maior, que pode me curar, que pode... Aí ela falou assim, esquece, porque isso aí tá aí, é real e precisa ser tirado. Eu fico impressionada como esses médicos... Tudo bem, eles não precisam ter fé, mas eles não precisariam falar determinadas frases, porque aquilo lá são sentenças sobre a nossa vida, e se a pessoa já está ruim, ela afunda mais ainda, né? A fé até ajuda. Hoje em dia, a ciência fala nisso, que a fé ela é comprovadamente um fator tremendo na vida das pessoas. E ela diz, então, esquece. Esquece, porque tem que tirar e não existe Deus que possa fazer nada. Eu lembro muito bem o que ela disse. E na hora eu retruquei. Eu falei, não, eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. E eu creio que Ele vai operar milagres. E assim, eu comecei a ler muita coisa, a conversar com César. E assim, o meu maior medo... né, que a gente ouve, que é uma cirurgia bem arriscada, de perder a voz e tal. E a minha oração era, Senhor, o Senhor me deu a minha voz para anunciar o teu evangelho. Né? E a gente tinha acabado de assumir o Ministério de Adolescentes. E eu falei, como que eu vou perder a minha voz? Como que eu vou anunciar o teu amor? Né? Até o César uma vez... Isso tem mais ou menos, então, uns 5 anos. Uns 5 anos, uns 5 anos. E aí eu cheguei na igreja, não contei para ninguém, e ali na hora do louvor eu comecei a orar ao Senhor, né? Falei, Senhor, os médicos me deram essa sentença, mas o Senhor é quem dá a última sentença. Amém. Né? E eu entreguei ali ao Senhor. E engraçado que naquele dia acabou o culto, e imediatamente a pastora Denise, a irmã Alete e a Patrícia vieram orar por mim. Nossa, a gente sentiu você tão abatido, o que aconteceu, né? E eu contei para elas, e aquelas irmãs entraram em guerra comigo, né? Em oração, e toda a igreja, na verdade. E eu lembro que a pastora Denise falou assim, mas quem é teu médico? E eu falei para ela, falou, olha, eu vou te levar num outro médico, porque vamos estudar, né? Não vamos já partir para uma cirurgia imediatamente. E eu fui nesse médico, e esse médico... eu creio que usado por Deus, me fez uma bateria de exames, me virou do avesso.
E eu fui numa consulta com ele, e naquela consulta já bem tarde da noite, eu falava assim, Senhor, tenha misericórdia, né? E quando a gente abriu os exames lá na frente dele, na verdade ele fez um exame que é feito pós-cirurgia. Então, depois que tira-se o nódulo, envia-se para análise para ver se é benigno ou maligno. A biópsia que normalmente eles uma fazem. Uma biópsia, porque nos primeiros exames que eu fiz, ele deu que era indefinido, né? Então, era sugestivo que fosse maligno. Então, esse médico me orientou a fazer esse exame, que naquela época já era possível fazer sem a cirurgia. Então, eu fiz esse exame antes e foi para análise. E quando voltou, foi diagnosticado como um nódulo benigno e não maligno, como aquela primeira médica, aquela primeira sentença. Você está me fazendo lembrar aquele versículo que fala que o crente, nós que cremos, né? Crente é aquele que crê. Nós não podemos temer a má notícia. Porque olha que coisa, isso daí poderia levar uma pessoa a afundar, a ter uma reação. Olha o que poderia ter causado em toda a família, né? Porque é uma situação, você tem filho, você tem marido, você trabalha, tudo isso é mexido, né? Nós não aceite decreto sobre a tua vida. Está escrito, não tema más notícias, porque às vezes elas não são tão más assim. E era uma das coisas que eu falava. E se forem também, Deus muda até a má notícia. Muda. E eu falava assim, César, eu não quero comentar com ninguém, porque eu creio que Deus vai operar milagre. E eu não quero assustar as pessoas, né? Não quero assustar meus pais, não quero assustar as pessoas. Não sabiam? Não, eles não sabiam. Então, eu só contei para todo mundo depois que eu fui a esse médico e saiu esse último exame, onde foi constatado que é um nódulo benigno, né? E que ele não precisa ser tirado. Ele pode ficar aqui, pode ser acompanhado. Porque você ainda tem? Tenho. Ele está aí? Ele está aqui, oh! né? Mas eu tenho orado ao Senhor que ele vai desaparecer, para a honra e glória do Senhor. Mas eu peguei esses exames e levei lá na médica e falei assim: você levou? O Deus que eu sirvo é Deus fiel, né? E para que o nome dele seja glorificado, eu não preciso passar por uma cirurgia de urgência, de emergência, como você bem colocou, porque eu sirvo um Deus que muda diagnóstico, que muda sentença, né? Então, às vezes a gente realmente, como a pastora falou, a gente se desespera, né, por uma sentença que é dada. Mas a gente crê num Deus que muda a sentença. Eu não estou querendo dizer que ela foi maldosa, maligna, usada pelo bicho. Não é nada disso. É que as pessoas nessas horas, nesses momentos, nós ficamos tão fragilizados. As pessoas deveriam entender essa necessidade do ser humano de ser, olha, tem hora que você quer ser posto no colo. Mas calma, vamos ver, tem coisa para se ver. Não, tem que ser operado, é agora, é maligno. Qual é? Não tem Deus que resolva? E não é para esfregar nela o resultado, é para dizer, aceita Jesus, muda a tua vida, ele pode mudar qualquer decreto. Exatamente. E eu creio, pastora, que assim, as coisas acontecem por permissão do Senhor. Né? Para que a gente seja aprovado pelo Senhor, né? Porque durante todos esses 6 meses de exames, de indas e vindas, 6 meses de idas e vindas, né, esses exames que a gente ficou fazendo, eu não perdi a minha fé, né? E eu creio que o Senhor estava ali naquele momento me carregando no colo, me consolando, me confortando. E ainda assim, se fosse maligno, se eu precisasse tirar, eu creio que Ele estaria comigo e que eu não perderia a minha voz, que é a minha maior ferramenta de anunciar a palavra dele. Com né? certeza, com certeza. E eu acho que esse é o aprendizado que a gente leva, né? Independente da situação que a gente tem vivido, das notícias que a gente tem recebido. Na verdade, é bíblico, né? A Bíblia fala assim, está escrito na palavra de Deus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está dizendo que ele vai estar em alguns momentos, bons momentos, ele está. Ele está aí contigo, ele está caminhando ao teu lado, ele sabe o que você precisa, ele sabe da tua dor, mas o que eu gosto de pensar, ele sabe até onde eu aguento, porque também é um versículo. Ele não nos dá nada acima daquilo que nós podemos suportar. Isso é de um conforto tremendo, tremendo, tremendo. Então, querido, nós trouxemos essa linda aqui para falar com a gente, para contar, para te animar.
tempos difíceis, notícias ruins, nós estamos preocupados, inclusive, como que nós vamos fazer, tem conta, vamos voltar a trabalhar, como vai ficar, tem tanto questionamento, tanta indagação, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus é o mesmo e Ele está conosco e graças a Deus Ele vai na nossa frente, Ele nos cerca por detrás, por diante, põe a mão dEle sobre nós, somos mais que vencedores. Obrigado, Tati. Obrigada. Muito edificante você saber, não importa, não aceite, não é de Deus. Enquanto ele não falar, a resposta última é dele. Não aceite e continue crendo, porque isso mostra que mais bem-aventurado, nós somos muito felizes, porque nós cremos num Deus de poder, num Deus de milagre. Deus te abençoe.